Olá, bom dia, uma excelente segunda-feira para você, uma semana produtiva e abençoada. Muito bom começar mais uma semana na sua companhia. Bora lá? Olha, o IBGE divulgou os resultados de uma pesquisa que confirma uma tendência deste século. As mulheres brasileiras estão esperando mais tempo para engravidar. A maioria decide ser mãe somente após os 35 anos. Outro dado: o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou quase 62%. O Pietro chegou há apenas 8 horas. Dorme tranquilo e tem as bochechas daquelas que dá vontade de apertar. Quem vê o bebê não nota nada de diferente. A diferença está na mãe. A Silvia esperou até os 37 anos para realizar o sonho da maternidade. Coloquei a minha carreira em primeiro lugar e aí entrei numa faculdade de Direito. E aí coloquei como objetivo, assim que terminasse a faculdade, eu iria engravidar. Até porque foi a data que a médica sugeriu para que ocorresse tudo bem na gravidez. O que era sentido pelos médicos agora foi confirmado pelo IBGE. As mulheres estão tendo filhos mais tarde. Entre 2008 e 2018, a quantidade de mulheres que tiveram filhos dos 30 aos 44 anos aumentou 36%. Já o número de crianças nascidas de mães com menos de 30 anos caiu 16% no período. A tendência de um planejamento de gestação é para aquele momento que a paciente se sente mais segura do ponto de vista econômico, do ponto de vista laborativo, que ela tem alguma estabilidade no seu trabalho, no seu ganho, na sua casa. E com isso, para conquistar essas coisas que vão trazer mais segurança social, ela acaba adiando a maternidade do ponto de vista biológico. Em relação aos assuntos que envolvem uma maternidade, a pesquisa do IBGE traz uma boa notícia. Nos últimos 10 anos, o número de adolescentes até 15 anos com filhos caiu quase 30%. Mas os filhos não foram as únicas mudanças na família brasileira. Os dados de registro civil revelam um aumento de quase 62% no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Passaram de 5.887 em 2017 para 9.520 no ano passado. No mesmo período, o total de casamentos civis caiu. As relações afetivas, elas são políticas, então, diante de toda uma tentativa de retrocessos desses direitos, é possível a gente analisar também esse aumento de número de casamento como casamentos políticos também, como afirmações em torno desses direitos e reafirmações, né? Os dados sobre exportações que foram revisados para cima pela equipe econômica causam desconfiança no mercado financeiro. O Financial Times, jornal inglês especializado em economia, publicou uma reportagem que levanta dúvidas sobre as informações apresentadas pelo governo brasileiro nos últimos 3 meses. Há uma semana, o Ministério da Economia anunciou ter errado o valor das exportações das 4 semanas de novembro. Em vez dos 9 bilhões e 700 milhões de dólares, o equivalente a 41 bilhões de reais, as vendas para o exterior teriam atingido a marca de quase 57 bilhões de reais. Na segunda-feira passada, a pasta informou sobre 2 novos erros. Os dados de setembro e outubro também estariam abaixo do real. Com a revisão, foram adicionados mais 11 bilhões e 300 milhões de reais à balança comercial. A notícia foi vista com ressalvas pelo mercado e gerou críticas ao governo dentro e fora do país. Nesta matéria do jornal Financial Times, analistas avaliaram que as correções recorrentes levantaram dúvidas sobre informações fundamentais sobre o Brasil, principalmente entre os investidores estrangeiros. Aqui em Brasília, o tema também gerou grande repercussão. Parlamentares da oposição e do centro questionaram as falhas do Ministério da Economia. Preciso que haja transparência do governo em todos os seus atos, não só neste, mas neste de forma bem específica, soa de forma muito estranha. Portanto, eu espero que essa medida do governo, essa mudança de posicionamento, tenha sido não somente para melhorar os números, mas para que eles estejam baseados efetivamente em cima de dados concretos. É muito preocupante que no Brasil a gente tenha um governo onde a fake news passou a ser uma realidade e a desconfiança passa a ser parte de tudo aquilo que é realizado pelo governo federal.
As revisões nos dados da balança comercial brasileira ocorreram em meio a um cenário de alta do dólar em relação ao real. Questionado pela nossa reportagem, o presidente da Câmara dos Deputados atribuiu às revisões um papel central na variação cambial. Então ela gera no mínimo desconfiança e insegurança. Foi o que eu falei ontem já sobre esse assunto e acho que a gente tem que tomar um certo cuidado porque o tema do câmbio é muito sensível, né, para os brasileiros, né, para as contas públicas, para as contas brasileiras, para a nossa conta externa. Então acho que de fato não estou discutindo o mérito. Estou discutindo que uma revisão tão rápida certamente gera insegurança nos investidores brasileiros e estrangeiros. Vamos falar de economia? Você já sabe o que vai fazer com o seu 13º? O alerta é para planejar os gastos deste fim de ano. Já sabe o que vai fazer com o 13º? Gastar. Vou torrar tudo. Mas e com o quê? Presente, comida, bebida? Namorada, bagunça, fazer a marnaquia. Olha, vou comprar uns presentes aí pro sobrinho, né? Gastar. Tudo? Gastar tudo? Tudo. O quê? Presente? Presente pra esposa, pro filho. Poupar, né? É melhor poupar, né? Importante? É importante. Pagar conta. O economista e professor universitário orienta que é preciso prudência ao lidar com dinheiro extra no fim de ano. O ideal, sem dúvida nenhuma, que você pontuou, é ele pagar suas dívidas, né? Ficar, vamos dizer assim, numa situação mais confortável e começar o ano que vem numa situação mais tranquila. A gente sabe que isso é muito difícil. Poucas pessoas têm esse domínio sobre a sua compulsão a consumir. O planejamento financeiro pode fazer toda a diferença no orçamento familiar. A nossa decisão hoje afeta a nossa vida no médio, curto prazo, né? Se eu me endivido hoje, eu estou comprometendo minha renda de amanhã. Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei que autoriza a Codemig a vender créditos da comercialização do nióbio referente aos próximos 12 anos. Com a operação, o governo de Minas espera arrecadar dinheiro suficiente para pagar o 13º dos servidores e pôr fim de vez ao parcelamento dos salários do funcionalismo. O texto que autoriza a venda de créditos dos recebíveis do nióbio até 2032 foi aprovado por 73 deputados. Os parlamentares ressaltaram a importância e a urgência dele para o Estado. Nós entregamos para o governo do Estado, com certeza, um projeto melhor do que aquele que entrou aqui, com mais garantias para a população, com garantias também para o investidor, que é o que interessa. Afinal de contas, quando a gente fala que uma empresa é estatal, vem a imagem da cabeça das pessoas, a imagem de uma empresa do Estado, mas a empresa é de todos os mineiros. E é fundamental o que a Assembleia fez aqui, resguardar os direitos dos mineiros. A operação, o governo de Minas espera obter cerca de 5 bilhões de reais. 3 bilhões serão usados para quitar o 13º dos cerca de 600 mil servidores públicos mineiros. Outros 2 bilhões vão permitir o fim do parcelamento dos salários do funcionalismo por alguns meses, além de arcar com o pagamento da primeira parcela de uma dívida de 7 bilhões de reais com os municípios mineiros. Nas redes sociais, o governador Romeu Zema comemorou a aprovação do projeto. Eu ainda ressalvo que essa operação depende dos bancos aprovarem agora. E nós estamos fazendo o maior empenho. O meu sonho é que o funcionário público volte a receber em dia aquilo que foi tirado dele há tanto tempo. Segundo a Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, serão necessárias algumas semanas para realizar a operação financeira da venda do nióbio. Cerca de 40 empresas teriam se cadastrado para a compra do nióbio, mineral usado para fazer ligas de aço de alta resistência, muito comum em plataformas marítimas, pontes e turbinas de aeronaves a jato. A reserva de Araxá, no Alto Paranaíba, tem capacidade de exploração por mais de 200 anos, segundo a Codemig. A operação para a venda dos recebíveis do nióbio será feita por meio de um leilão na Bolsa de Valores. A empresa que fizer a maior proposta leva.